Como é que é entregar os dízimos de mãos dadas, né? Dona Débora fica empolgada, é difícil, sabia? Não, ou fica de mãos dadas ou entrega o dízimo, né? Mas tá bom, tá valendo, deu certo. Abra sua Bíblia em Filipenses 2, 19 a 24. Vou pegar emprestada essa frase. De um musical que você conhece. Amado Timóteo. Nem o apóstolo Paulo trabalhou sozinho. Ele que era um gigante espiritual. O apóstolo Paulo é impressionante, amados. Ele morreu com cerca de 60 anos. Tempo de ministério de conversão, metade desses anos. Mas ele fez muita coisa absurda. A folha de serviço desse homem. Mas ele, quando terminava uma carta, como a de Romanos, por exemplo, ele vai dizer 15 ou 16 nomes. Acabei nem contando hoje. As outras cartas também, sempre dizendo: saúda fulano, saúda fulano, saúda ciclano. E dentre os cooperadores do apóstolo Paulo, Timóteo está lá no top, no top 5, vamos dizer, ele estava em primeiro, ou segundo, junto com Tito. Quem sabe Tíquico, Aristarco, o próprio Lucas. Mas Paulo tinha uma atenção para com Timóteo muito extraordinária. O nome de Timóteo aparece 26 vezes no Novo Testamento. Não vamos ler todos os textos, mas só citá-los aqui. Ele é chamado de meu cooperador em Romanos 16, 21. Meu filho amado e fiel no Senhor em 1 Coríntios 4, 17. Irmão Timóteo, ele é chamado em 2 Coríntios 1, 1, Colossenses 1, 1, 1 Tessalonicenses 3, 2, Filemão 1. Verdadeiro filho na fé, ele é chamado em 1 Timóteo 1, 2. Meu filho Timóteo, em 1 Timóteo 1, 18. E amado filho Timóteo, em 2 Timóteo 1, 2. Apenas algumas menções. A história de Paulo com Timóteo começa em Atos capítulo 16, onde Paulo chega à cidade de Derbe e Listra, uma outra cidade. Os comentaristas não são unânimes, ou para dizer de onde que era Timóteo, se era de Derbe ou de Listra. Mas nesse contexto de viagem, a segunda viagem missionária, Paulo encontra com um discípulo chamado Timóteo. A primeira menção de Timóteo na Bíblia é Atos 16, 1. Um discípulo chamado Timóteo. Ele era filho de uma judia crente, que depois em uma das cartas a gente vai saber o nome dela, Eunice. E a sua avó também era crente, a irmã Lloyd. O pai de Timóteo era grego, possivelmente não era convertido. Paulo olha para Timóteo e vê aquilo que nem Timóteo via a respeito de si mesmo. Paulo chega para Timóteo e diz: vem comigo. Timóteo logo se circuncida,
E é estranho porque, como filho de judia, ele era considerado judeu. Para ser judeu tem que ser filho de mãe judia. Mas como Eunice era crente e talvez não fizesse tanto questão dessa prática, Paulo, então, por estratégia missionária, resolve fazer com que Timóteo se circuncidasse. Por estratégia missionária, porque Paulo aos Gálatas vai dizer que Tito, ele disse que não era preciso se circuncidar. E Timóteo, então, passou a ser companheiro de Paulo. Me permito uma expressão assim meia jovial, e talvez até para jovial já antiga. Quando o bicho pegava em algum lugar, Paulo mandava Timóteo. Era mais ou menos assim. Há quem diga que Paulo estava preso em Roma e ele mandou Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso. Paulo tinha um temperamento muito introspectivo. Numa das cartas, por exemplo, Paulo diz o seguinte: receba Timóteo com cuidado, com atenção, para que ele não fique desanimado aí. Timóteo tinha uma história com a igreja de Filipos. A gente não pode precisar qual o nível dessa história, mas ele estava junto quando um anjo, em forma de um homem, apareceu dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Mais tarde, Timóteo vai ser enviado para algumas igrejas da Macedônia. No texto que a gente vai estar trabalhando hoje, eu quero salientar primeiro o testemunho deste homem. E na quinta-feira que vem, se o Senhor Jesus não voltar, eu falo sobre o outro homem, que Paulo vai dizer: olha, esse homem também era muito parecido com Jesus. E esse vai ser mais difícil a gente encontrar passagens bíblicas, porque não é tão comum, é o Epafrodito. Para quem gosta de significado de nomes e ainda pretende ter filhos e tudo, ou outros filhos, Timóteo é um bom nome. Significa honrado por Deus. A igreja de Filipos estava vivendo algum problema que a gente não sabe precisar qual era. Paulo só usa de uma expressão muito forte no capítulo 3, versículo 2, quando vai falar: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Ainda no capítulo 3, no versículo 18, Paulo diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Já dá para a gente entender que é uma igreja que estava vivendo um tempo difícil. Daí Paulo, ao escrever esta carta, e Epafrodito foi o mensageiro desta carta, ele diz: olha, antes de eu devolver Epafrodito, ou de enviá-lo de volta, na quinta-feira que vem eu vou contar detalhes, mas esse é um spoiler, porque Epafrodito ficou doente quando chegou em Roma. Paulo intenciona enviar a Timóteo. E a construção dele no argumento da carta é de que a forma que aquela igreja, a igreja de Filipos, tinha para superar aquele momento difícil era viver a alegria. Mas uma alegria em meio à comunhão, ao envolvimento de uns na vida dos outros. Paulo compôs um hino que eu tenho falado aqui para vocês, eu entendo que foi Paulo que compôs, no versículos 5 a 11, tenham entre vocês o mesmo sentimento,
ou o mesmo modo de pensar, ou a mesma atitude de Jesus, que existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido, roubado para ele mesmo. Ele se esvaziou, se derramou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. A palavra semelhante aqui é esquema, né? Ele entrou no esquema dos homens, reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Deus o exaltou sobremaneira, seu nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Este hino, amados, possivelmente era cantado ou no batismo de novos crentes, ou na ceia do Senhor. Na quinta-feira passada, eu falei com vocês sobre o apelo de Paulo, em que ele fala o seguinte, olha, versículos 12 a 18, vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Desenvolva a salvação de vocês. Uma das questões muito sérias do cristianismo, amados, que nós estamos vivendo nos nossos dias, é de que tem sido tudo muito aqui. Nós temos discutido muito ideias que estão aqui. Só que cristianismo não é só ideias. Cristianismo, sobretudo, é vida. É vida compartilhada. É vida doada. E Paulo diz, então façam tudo sem murmurações, para que vocês sejam irrepreensíveis, puros, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. E eu estou entregando a minha vida para vocês, eu estou dando o meu exemplo, eu estou entregando como libação. O Salmo 116, né? Beberei o cálice da salvação. Eu estou me entregando para vocês. E eu terminei quinta passada usando aquela expressão e citando aquele texto de Davi, em que Davi diz que estava com saudades de tomar água no poço de Belém, ou do poço de Belém, e ali homens valiosos, guerreiros vão até ali, pegam um pouco de água e Davi derrama diante do Senhor. Eu não sei, queridão e queridona, mas me parece que a gente, em algum momento da nossa história, a gente perdeu isso. De que vida cristã é envolvimento com pessoas. E de que em algum ponto de nossa vida, nós vamos precisar de pessoas. E pessoas precisam de pessoas. Olha só o que Paulo diz aqui, 18 a 24. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque eu não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo. Como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas eu confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei até aí. Paulo está dizendo, olha, eu espero muito, a minha esperança é enviar Timóteo,
porque eu tenho caminhado com ele. Esse menino tem coração de pastor. Muitas vezes, quando Paulo se referia a Timóteo, e se você folhear a sua Bíblia e ver no capítulo 1, versículo 1 de Filipenses, Timóteo é um dos autores da carta. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 4,17, Paulo diz: olha, eu estou enviando até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Ele fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus. E ainda aos Coríntios ele vai dizer no capítulo 16, na primeira carta: se Timóteo for, façam tudo para que ele não tenha nada a temer, enquanto estiver entre vocês, porque ele trabalha na obra do Senhor, como também eu. Dando clique aí, Mateus, Timóteo tinha coração de pastor. Nós precisamos de homens com coração de pastor. Paulo estava extremamente preocupado com aquilo que estava vendo na igreja de Filipos, porque maus obreiros estavam desenvolvendo uma crueldade, querendo levar aquela igreja a viver os rigores da lei, a falsa circuncisão, que não era a circuncisão do coração, mas a circuncisão puramente da tradição. Paulo já havia dito, por exemplo, no capítulo 1, a partir do versículo 15, que havia alguns ali que estavam pregando por inveja e rivalidade. Haviam pessoas ali pregando por interesse pessoal e não de forma sincera. Timóteo, então, que já havia acompanhado Paulo por aquela região, foi o homem enviado, ou seria enviado, para que Paulo ficasse animado ao receber notícias. O versículo 20 é muito interessante porque Paulo diz: eu não tenho ninguém com esse mesmo sentimento. Eu não tenho ninguém com essa mesma alma. Não tenho. Paulo queria ouvir da parte de Timóteo quais tinham sido os efeitos dessa carta na vivência da igreja. Paulo queria, amados, usando uma expressão de hoje, um feedback. E por isso que ele fala o seguinte: olha, Timóteo é uma alma comigo, tem um espírito semelhante ao meu. Ele é apaixonado também pela igreja de Jesus. Nós precisamos nos unir, amados, com pessoas que têm o mesmo pensamento, sentimento e espírito. Gente que é apaixonada pelo Senhor e pela igreja do Senhor. Nós precisamos, ao longo da nossa vida, nos envolver com pessoas que buscam os interesses de Jesus. Versículo 21, esse é um testemunho incrível. Todos os outros buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. 22, quanto a Timóteo, vocês conhecem o caráter de Timóteo. Vocês sabem que ele é um homem altruísta, um homem que se derrama na vida dos outros. João Calvino vai dizer que é impossível que o homem que se devote a si mesmo se aplique aos interesses da igreja. E disso transparece com um grande obstáculo para os ministros cristãos é buscarem eles os seus próprios interesses. Não há nenhuma força nas seguintes desculpas apresentadas: eu não sou tão despido de sentimentos que não considero minha própria vantagem, pois devemos desistir dos nossos próprios direitos, se nós tivermos de desincumbir corretamente os nossos deveres. A preocupação por nossos próprios interesses não deve tomar o lugar da preocupação pela glória de Cristo, e nem mesmo deve ser posta no mesmo nível que essa última.
Deus está chamando homens e mulheres que desistam de sua própria vida, que se esqueçam de si mesmos, que amem menos a si mesmos. Eu li para vocês, mas é só para lembrá-los. Havia um grupo na igreja de Filipos que o destino deles era a perdição, o Deus deles era o ventre, e a glória deles estava naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensavam nas coisas terrenas. Paulo, escrevendo a 1 Coríntios 13, versículo 5, diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Quando a gente vê o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses saudando a Demas, a gente não tem a mínima ideia do que aconteceu para que na última carta que Paulo escreveu em vida, 2 Timóteo, ele vai dizer: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Se foi para Tessalônica. Timóteo tinha o mesmo sentimento do apóstolo, tinha a mesma alma do apóstolo. Quando eu penso em mesma alma, queridão, queridona, eu me lembro de Atos, da multidão dos que creram. Atos 4:32, era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. A pergunta que não quer calar é: onde nós nos perdemos? Timóteo era alguém a quem o apóstolo Paulo confiava tanto que ele vai dizer o seguinte: olha, Timóteo, vocês conhecem o caráter provado. Versículo 22. Ele serviu o evangelho como um filho. Olhe para mim. Um filho trabalha ao lado do pai. Em 2 Timóteo 2:1, foi o texto que foi exposto na minha consagração ao ministério. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Em todo o tempo, queridão e queridona, fica claro para a gente de que nós não temos propósito da vida que não seja o de sermos servos. Marcos 10, 43 e 45 diz: mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No versículo 23, Paulo diz assim: olha, este é quem eu espero enviar. Tão logo eu saiba como vai ficar minha situação. Paulo não tinha muitas esperanças de sair daquela prisão. Mas eu confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. Ele diz assim: eu confio no Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor e qualquer que seja a decisão, vai ser a melhor. Paulo já havia dito na carta, no capítulo 1, 24 e 25, por causa de vocês é necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Queridão, queridona, nossa vida passa muito rápido. Se a gente não aprender a viver em prol dos outros, a gente vai viver essa vida toda e a gente não vai encontrar o significado. Algumas verdades que a gente precisa concluir e levar para casa. Primeiro é o seguinte:
Não há maior exemplo de humildade do que o de Jesus. E esse exemplo precisa nos levar a abrirmos os olhos para vermos aquilo que insistimos em não querermos ver. Que nós somos servos. Apenas servos. Eu acho que a NVI 2023, a mais atual, fez uma tradução muito interessante de Filipenses 2, 5 a 11. Alguns destaques que ela fez. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Eu achei muito interessante. Deus não considerou, Jesus não considerou ser igual a Deus algo que ele deveria usar como vantagem. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Eu não sei quanto a vocês, mas a impressão que eu tenho é de que Paulo deveria falar com Timóteo assim: Timóteo, poxa vida, você é igual a Jesus nesse sentido. Porque eu não vejo você preocupado com seus próprios interesses. Você se preocupa com Jesus, você tem um caráter provado, Timóteo. Timóteo, você tem trabalhado comigo como um filho trabalha ao lado do pai. Ah, Timóteo. Continue assim, Timóteo. Na carta, na segunda carta, Paulo é mais enfático ainda a Timóteo. Ele chega a dizer assim para Timóteo: Timóteo, 2 Timóteo 1, a partir do 4, eu lembro das suas lágrimas. Eu estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria. Eu lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice. Eu estou certo que habita também em você. Mas Timóteo, eu venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você. Algo aconteceu, amados, entre a carta aos Filipenses, aproximadamente no ano 62 depois de Cristo, para essa última carta, 2, 3 anos depois, em que Timóteo agora precisa ser reavivado. O dom de Deus estava se apagando dentro dele. E Paulo diz: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se você acompanhar a datação comigo, sabe que Paulo convidou Timóteo, insistiu com Timóteo para que ele reagisse. Passados 3, 4 anos depois, se o meu entendimento de datação está certo, Hebreus 13, 23, o autor vai dizer: saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Me parece que Timóteo aparece em Roma, sem saber que Paulo havia sido executado por ordem de Nero, e Timóteo acaba preso. E o autor aos Hebreus conta essa boa notícia para a igreja. Ele foi posto em liberdade.
De alguma forma, a vida de Timóteo não foi fácil, amados e amadas. A vida do discípulo de Jesus não é fácil, amados e amadas. São muitos medos, muitas tensões. Mas eu tenho certeza mais do que absoluta de que se você pudesse perguntar para Timóteo hoje, valeu a pena? Ele diria sim. Valeu muito. Não fuja da dor. Não fuja do sofrimento. Não fuja da forja. Deus está fazendo algo em você, antes de fazer algo através de você. A questão é que nós precisamos, esse é o segundo ponto que eu quero que você leve para casa, todos nós precisamos de um Timóteo. Alguém a quem vamos investir a nossa vida. A obra de Deus precisa partir da nossa vida até outras vidas que alcançarão outras vidas. Por isso que 2 Timóteo 2, 1 e 2, Paulo vai dizer o seguinte, vou citar novamente a NVI 2023. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Como é que a gente vai viver nesse mundo? Como é que a gente vai se organizar neste mundo? Onde o discipulado é tão desafiador. John Stott dá uma dica. Nós precisamos ter uma dupla escuta. Precisamos escutar a palavra de Deus com expectativa e humildade, prontos para Deus talvez nos confrontar com uma palavra que pode ser perturbadora e inesperada, e devemos também escutar o mundo ao nosso redor. As vozes que ouvimos podem assumir a forma de protesto agudo e estridente. Haverá gritos angustiados daqueles que estão sofrendo dor, dúvida, raiva, alienação, até mesmo o desespero daqueles que estão em desacordo com Deus. Dupla escuta. Escutamos a palavra com humilde reverência, ansiosos para compreendê-la e resolvemos crer e obedecer ao que passamos a entender. E escutamos o mundo com atenção crítica, ansiosos para compreendê-lo e resolvermos não necessariamente acreditar e obedecer-lhe, mas simpatizar com ele e procurar graça para descobrir como o Evangelho se relaciona com cada realidade deste mundo. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho. Paulo diz, eu vou enviar Timóteo. Eu e você precisamos ter pessoas a quem o Senhor vai colocar no nosso caminho, e se não existe essa pessoa ainda em 2025, peça isso a Deus, para você caminhar junto. Essa semana que eu pude assistir o filme A Forja. E toda a história do filme poderia ser resumida em Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Só que a gente se esquece de que, para que a gente possa viver em função do outro, servindo ao outro, sem buscar os nossos próprios interesses, a gente precisa desenvolver aquilo que a gente pode chamar de maleabilidade espiritual. Nós precisamos ser moldáveis. O pastor Ivênio dos Santos, já ouvi ele várias vezes dizendo que o trabalho do Espírito Santo é nos partir, nos quebrar,
para nos moldar à imagem de Cristo. Você já deve ter ouvido a história que ele conta várias vezes. Um homem visita a loja de um ferreiro e fica intrigado porque após aquecer e malhar o ferro, o ferreiro joga alguns de um lado e outros do outro. O visitante então pergunta para o ferreiro qual o critério para escolher qual das pilhas jogar os ferros. E o ferreiro responde: essa pilha à direita é dos inúteis. São ferros que, mesmo sendo aquecidos, malhados intensamente, não se moldam. São inúteis. O que você acha que aconteceu? Aquele homem saiu daquele lugar, dobrou seus joelhos diante do Senhor e disse: Senhor, prova-me como quiseres, mas não me jogue na pilha dos inúteis. Não. Timóteo se tornou alguém que Paulo vai chamar de caráter provado. E a própria palavra caráter provado tem a ver com ter passado pelo fogo, testado, forjado. Não existe como servir ao Senhor e servir uns aos outros sem que isso nos custe um preço. Há um preço a pagar. Eu acho que você sabe, não é? É sempre importante lembrar, mas você sabe daquilo que Jesus vai dizer, né? Em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona. E pense que se de fato, a partir desta noite, essa luz de conhecimento, de entendimento, vai brilhar no seu coração. Paulo disse: eu vou enviar Timóteo. Porque Timóteo tem um caráter provado. Muitos buscam seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Mas Timóteo tem caráter provado. Ele serve como um filho serve ao pai. Que o Senhor nos encontre Timóteos nesta noite. Que o Senhor nos encontre maleáveis, moldáveis. Que esse seja o tempo do Senhor realmente nos usar poderosamente, usando o nosso irmão para nos moldar e usando a nossa vida para moldar o nosso irmão.
Deus, nesta noite, houve essa convocação solene para ouvirmos da sua palavra. Nesse desafio que John Stott chama de dupla escuta. Ouvirmos o mundo das Escrituras e ouvirmos o mundo que nos cerca. A cruzarmos estes mundos com humildade, com dependência espiritual. Ajuda-nos nesse exercício de sermos sal da terra e luz do mundo. Timóteo precisou lidar com esses desafios, vez por outra sua alma se angustiava. Muitos foram os momentos em que Timóteo se sentiu só. Precisava ser encorajado muitas vezes por Paulo. Que o Senhor use as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos prove. Que o Senhor marque a nossa vida. De tal forma que as pessoas vejam Jesus através de nós. E que diante do trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas, possamos dizer: não nos jogue na pilha dos inúteis. Que à medida que eu for afligido, como Pedro vai dizer, como um fogo, possa purificar o ouro. Que a provação que eu estou passando agora, e que eu não estou entendendo, que eu não estou aceitando, eu não estou sabendo lidar, possa ao final de tudo produzir o resultado que o Senhor quer. Caráter provado. Como Paulo disse que Timóteo tinha. Caráter provado. É isso que a gente quer. Para esse tempo. No nome de Jesus. Amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona.